Vamos falar agora a respeito de outro assunto. Vamos falar a respeito de salários dos servidores do Estado do Piauí. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, comentou sobre os reajustes que foram aprovados. A matéria segue agora para a votação em plenário. Na comissão, ela já foi aprovada, já inclusive nos diálogos e entendimentos feitos com o governo, que é quem vai pagar essa conta do aumento, do reajuste dos valores dos servidores do Estado. Agora, o plenário, os deputados reunidos, deputados estaduais reunidos em plenário, vão dar números finais a essa matéria. Vamos ver. Nós excepcionamos algumas matérias aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, que tratam especialmente do piso do magistério, trata do reajuste dos policiais civis e militares e da melhoria salarial dos servidores da Fazenda. Então, a comissão avaliou que são matérias importantes, que precisam do reconhecimento dos servidores, embora tenha acontecido críticas também da oposição, mas todos reconhecendo que não poderia deixar de ser votado, porque todo aumento é importante, apesar das insatisfações de algumas categorias. Mas dentro da capacidade financeira do governo do Estado, foi avaliado como uma necessidade priorizar a votação. A Comissão de Finanças aprovou todas as matérias e agora segue para plenário. O líder do governo, doutor Vinícius, deputado doutor Vinícius, avaliou o índice de aprovação nas comissões. Os reajustes eles foram feitos com respeito às categorias, corrigindo algumas situações que se chamavam de achatamento das categorias, e ele mostra muita responsabilidade fiscal do governo. Se a gente pegar a realidade fiscal, o PIB do Piauí de 72 bilhões, a gente tem, comparado aos demais estados, nós estamos entre os 10 estados que faz um pagamento da carreira, por exemplo, do magistério, dos professores, proporcionalmente ao seu PIB. Estamos entre os 10 estados que paga um salário que ele é viável para você manter o equilíbrio fiscal. Tem estados como o estado de São Paulo, que tem 1 trilhão do PIB, e ele está na última posição de proporcionalidade entre a valorização dos servidores em relação ao PIB. Então, o Estado do Piauí ele tem mostrado isso, muito respeito, tanto para poder a gente conseguir dar a melhor condição possível. A discussão não para, a gente continua trabalhando, continua acreditando que vamos conseguir melhorar. Por isso que o Estado do Piauí, o governador Rafael, tem feito tantas medidas para que a gente consiga aumentar essa arrecadação. Como é que consegue? Atraindo investidores, criando infraestrutura no Estado, para que nesses próximos anos o Estado vá aumentando a sua capacidade de produção e aumentando assim a sua capacidade de melhoria do pagamento, tanto do equilíbrio da Previdência quanto o aumento salarial dos servidores. Doutor Vinícius traz um ponto interessante, que é a injustiça que seria a comparação de salários de servidores entre estados que produzem riquezas diferentes. Basicamente, ele trata disso. Se o estado do Piauí não produz a mesma riqueza do estado de São Paulo, como os salários podem ser comparados, por exemplo, entre professores das duas redes estaduais? Um raciocínio que guarda uma lógica, mas não foi o suficiente para acalmar a oposição. Bessa Filho avaliou que o aumento dos salários que foram propostos pela comissão não foram aprovados pela Comissão de Finanças dentro daquilo que se esperava. Vamos ver. A única situação que a gente discorda é que os valores do reajuste muito aquém do que é estabelecido em vários estados, como também em alguns municípios. Tem município 0,6 que recebe muito mais do que um professor do estado. Então, essa desproporção é algo que a gente faz chegar aqui na Assembleia, mas o governo apresentou valores de reajuste e nós aprovamos exatamente porque qualquer que seja reajuste é vantajoso para o professor, mas mesmo assim nós entendemos que está muito aquém do que deveria ser colocado para eles. A oposição, portanto, entende que o aumento poderia ser maior, eventualmente, mas precisava aprovar porque era o aumento que estava proposto. Já o Estado apresenta os argumentos das dificuldades de um reajuste além daquilo que foi colocado, Elivaldo Barbosa. É verdade, essa foi uma opinião do deputado Bessa, seguida também pelo líder do bloco oposicionista na casa, deputado Gustavo Neiva, que também é do Progressistas, e, de certa forma, Joelson espelha um pouco
o sentimento de categorias importantes que participam do debate. Como disse o líder do governo na Assembleia, é um debate permanente, mas era preciso aprovar um reajuste. E o reajuste aprovado foi, na avaliação dos governistas, o possível, da oposição, aquém da expectativa, mas também não deixa de ser votado e nem aprovado. Vamos ver agora o comportamento das categorias que foram contempladas com os reajustes. O do magistério, ele é um reajuste federal, digamos assim, constitucional, porque tem como base os recursos do Fundeb, o Fundo Básico de Educação, e também dos servidores fazendários e da área militar. Agora, há amarras legais para essa política? Sim, e uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que relaciona receita do Estado com o comprometimento dessa receita com a folha de pessoal. O debate é permanente, disse o presidente, o líder do governo, o deputado doutor Vinícius Lívia, e tem mais debate para acontecer em plenário. Mas, pelo que a gente pôde sentir das falas das pessoas que participaram, dos integrantes da comissão, do presidente, inclusive da Comissão de Finanças, esse debate chega ao plenário da Assembleia Legislativa de modo organizado em favor daquilo que foi proposto pelo governo. Ou seja, não deve haver muitas alterações além do que já foi debatido na Comissão de Finanças. Exato, Joelson, porque tem que entender, como você trouxe anteriormente, a diferença entre isonomia e igualdade. A isonomia ela é uma busca de igualar por meio das peculiaridades de cada estado. Ou seja, não tem como você dar a mesma porcentagem para dois estados que têm uma quantidade de riqueza, uma quantidade de insumos diferentes. Agora, o que também é importante perceber, que eu até conversava com o Elivaldo Barbosa anteriormente, é sobre essa participação mais enfática da oposição. Porque o papel dela pressionar, é o papel dela questionar e faz com que a base ela tenha que se articular, tenha que discutir, trazer assuntos, trazer demandas para debate, mas que tem que ter um antagonismo, tem que ter uma discussão para trazer um resultado salutar, um resultado coerente para essas categorias e para o Estado como um todo. É muito importante. E quando é observado a fala do deputado Bessá Filho, também reforça esse parâmetro de, por mais que seja oposição, como o líder da gestão, Dr. Vinícius, também falou, ainda assim houve uma coerência na votação. Então, deveria ser mais? Por coerência, sim, mas não tem como nesse momento. Tentar chegar no meio termo, tentar chegar num ponto em comum entre os dois lados. Bom, existem os limites impostos aí pelos cofres, né, pela receita. E aí o assunto também foi debatido. Agora, o que se percebeu também foi uma diferença para o magistério, né? O valor de 6,5% foi acima do aumento geral para os servidores do Estado, Elivaldo. É verdade, esse delta aí a mais sempre é proporcionado. No ano passado foi semelhante à política salarial do governo do Estado, de proporcionar, além do que determina o piso nacional, esses ganhos. Agora, é claro que a categoria tem as suas avaliações, os seus critérios de ponderações de determinadas faixas de conquistas, do nível básico até o nível superior, o nível mais alto da categoria do magistério, mas é um debate, como disse o líder do governo, permanente. No governo existe uma espécie de mesa permanente de negociação entre governo e as categorias profissionais, embora o magistério seja mais amarrado em razão dos repasses que o governo recebe do Fundeb e que o maior percentual, o maior volume desses repasses deve obrigatoriamente estar dirigido ao pagamento de pessoal, ao pagamento dos trabalhadores na educação. Bom, e aliás é uma pasta que tem maior número de servidores. Né? Exatamente. Total é que tem maior número de maior, com certeza. Empregados.